Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja te abençoando, te dando graça, forças. E vamos a mais uma porção do que nos diz a Bíblia Sagrada, e desta feita sobre o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Eu vou ler um texto um pouquinho extenso, a mais do que costumeiro, mas esse texto por si só lhe mostra a nossa responsabilidade, o nosso dever para com Deus. Você, irmão, você, irmã, amigo, nós temos uma grande responsabilidade de nos apresentar diante de Deus de forma pura, clara, né? E sem pecados, sem defeitos, né? Embora nós seja todo defeituoso, mas quando abrimos o nosso coração e nos colocamos na presença de Deus com pureza, singeleza de coração, Deus olha para nós e nos vê pessoas dignas da sua bênção, dignas da sua graça, né? Dignas do seu abraço, do seu perdão. Por isso nós devemos ter a alegria de termos esse privilégio de chegarmos à presença de Deus. Pois bem, diz o texto bíblico em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, diz: tendo, pois, irmãos, a intrepidez ou a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, sua morte na cruz do Calvário, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, um intercessor, que é Jesus, que vela por nós, que intercede por nós todos os dias. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos-nos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Quem fez a promessa, que é Jesus, é fiel. Consideremos-nos uns aos outros, para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Pois bem, a Bíblia Sagrada, nesse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, está dizendo sobre a nossa liberdade, o nosso privilégio, o nosso direito de chegar até a presença de Deus, mas também chama a nossa atenção o versículo 22, quando diz: aproximemo-nos com sincero coração. Com sincero coração. Você tem sido sincero para com Deus? O teu grau de sinceridade agrada a Deus? Ou é um grau de sinceridade meio termo, parcialmente sincero? Porque existe no meio, né, cristão, naqueles que dizem já serem cristãos ou crentes, como diz aqui no início da leitura, o tema aqui do texto, né, que se dizem ser sincero e muitas vezes só são sinceros quando está na congregação, só são sinceros quando está presente com um grupo de irmãos. Quando está fora é tudo no mundo, menos um verdadeiro cristão. E isso impede as pessoas de serem chamadas e reconhecidas próximas de Deus, como nos ensina a Bíblia, como nos diz João, que diz que quando nós aceitamos com sinceridade, com firmeza, com fidelidade, somos reconhecidos como amigos de Deus. Em outro texto diz como filhos de Deus. O próprio Jesus falou que vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando, né? E também nós nos aproximamos de Deus até ao ponto de sermos chamados, como disse João, todo o que recebeu com sinceridade deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus, porque receberam com sinceridade e vivem com sinceridade, andam com sinceridade, né? Então Jesus, através do Espírito Santo, fala aqui no livro aos Hebreus: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Esse corpo lavado com água pura não está falando de água da chuva que caiu em uma cisterna, depois foi para um filtro, né, para que fica bem pura para você banhar. Essa água pura aqui está falando da nossa fé verdadeiramente no sacrifício de Cristo. Essa água pura que lava o nosso corpo para que o nosso corpo não tenha maldade. Não é para que o nosso corpo não tenha a poeira da estrada, do dia a dia, do trabalho do dia a dia. Não é essa água, né? Essa lava só o externo. Aqui está falando da água que lava por dentro. E nós temos um corpo puro, santo e apresentamos diante de Deus com sinceridade, com santificação. Porque do contrário, isso, jamais o homem chega à presença de Deus. Para nós chegarmos à presença de Deus, nós temos que ter sincero coração, plena certeza de fé e ter o coração purificado da má consciência. Eu volto a falar, né, que muitas vezes as pessoas se apresentam como sendo tão sincero quando está no meio da congregação, quando está presente com alguns irmãos. E Jesus quer ver você crente é quando você está sozinho. Jesus quer ver você crente quando você está lá no seu quarto, no seu banheiro, aonde você estiver. Você está de coração puro. Aonde você for, você vai lá na rua, precisa ir aonde tem um grupo de pessoas. Você é crente do mesmo jeito que você é crente quando está na congregação ou na igreja, como muitos conhecem. Tem que ser dessa forma, porque se não for dessa forma, jamais nós conseguiremos nos apresentar diante de Deus com esse coração sincero, com essa alma purificada de má consciência. O crente trocou a consciência dele por Jesus, ele aceitou a Cristo agora, ele tem que não mais carregar aquela má consciência de querer fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E nós vamos aprender tudo que é contrário à vontade de Deus quando nos dedicamos a estudar a Bíblia Sagrada e procurar estarmos envolvidos nas coisas de Deus, deixando o mundo, o pecado, a maldade, tudo quanto não presta, e nos dirigirmos ao Deus verdadeiro, que tem grandes bênçãos para a nossa vida, para a nossa alma. Um dia alguém pergunta para Jesus: Senhor, nós deixamos as nossas coisas, as nossas práticas, deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber agora? Jesus disse: não há quem tenha deixado casa, pai, mãe, marido, mulher, ou seja, quem tenha colocado Jesus na primazia. Não é que você vai abandonar os seus, desprezar e nunca mais, né, nem se aproximar. Jesus está falando aqui de Deus sendo o primeiro lugar na sua vida. Se você deixar, abandonar o seu pai, a sua mãe, não se aproximar, aí está mostrando irresponsabilidade, né? Falta de caráter. Mas quando você coloca Jesus em primeiro lugar, aí a coisa é diferente, porque você vai aprender a amar mais os seus pais, amar mais a sua mãe, amar mais o seu próximo, né? E assim a bênção de Deus vai ser grande na sua vida. A bênção é grande, como diz um certo irmão abençoado, um grande amigo. Então é assim, a bênção de Deus na nossa vida, ela é grande quando nós chegamos a Deus com sinceridade. Nunca pensar que eu, sendo crente, só quando eu estou no templo, na presença de irmãos, vai resolver o problema da minha salvação na eternidade. Porque é como diz um certo cantor: eu só sei dizer que eu vou subir, né? Nós vamos subir para o céu. E aqueles que não querem aceitar essa pureza, essa sinceridade, segundo a Bíblia Sagrada, vão ficar aqui e vão chorar eternamente, amargamente, porque Jesus, né, foi assim que ele fez o seu sacrifício e colocou uma condição para por mim, eu aceitar. Se eu não quiser, aí não tem como eu chegar na presença de Deus. Que Deus abençoe a você que vê esse vídeo, que a bênção do Senhor esteja sobre você.